Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Douglas Macgregor, um veterano de combate condecorado e ex-assessor do Secretário de Defesa dos Estados Unidos, para tentar entender melhor a guerra em que estamos envolvidos. Como sempre, é um prazer vê-lo, Coronel. Faz sentido. É uma tarefa difícil. Vamos fazer o possível para descrever, mas faz sentido com o que há comigo em Washington. Bem, talvez possamos primeiro tentar entender o que está acontecendo na Rússia, porque parece que a estratégia deles está mudando. Há uma certa escalada em andamento. Como você avalia a estratégia russa neste momento? Eles estão tentando derrubar a infraestrutura, redes elétricas, antes de alguma grande ofensiva na primavera? Ou isso é como a calmaria antes da tempestade? Eu sei que eles não estão dizendo o que vão fazer. É sempre. Mas como você interpreta o que está acontecendo agora? Bem, a primeira coisa que penso é que está acontecendo outra grande Kesselschlacht no sudeste da Ucrânia, o que eles chamam de Batalha do Caldeirão. Se você se mover um pouco para o leste e depois para o sul de Zaporizhia, verá uma grande concentração de tropas ucranianas remanescentes que estão sendo gradualmente cercadas, e esse cerco está se fechando rapidamente. Elas estão sendo amplamente aniquiladas com armamentos de ataque de precisão. Mas, eventualmente, os russos vão avançar sobre elas. Isso parece ser, pelo menos no sudeste, talvez o último bastião da resistência ucraniana. Ao mesmo tempo, vemos muito interesse agora em duas coisas. Uma delas é Odessa. As forças especiais russas já estão circulando por Odessa à noite. Odessa está levemente defendida e a maior parte de sua capacidade de defesa aérea foi eliminada. Então, neste momento, acho que em Moscou trata-se de decidir o que eles querem fazer a seguir. Isso envolverá grandes operações, e Odessa pode muito bem ser o alvo. Ao mesmo tempo, eles estão se aproximando de Kharkiv a cada dia. Agora, nada disso, em minha opinião, resolve o problema principal, que é Kiev. Enquanto aquele governo sob Zelensky existir, há uma fachada, uma impressão de algo significativo em Kiev. E é basicamente isso que os europeus têm nesse momento. Os europeus estão principalmente interessados em manter essa fachada viva. E, infelizmente, embora o presidente Trump diga que não está mais realmente interessado e esteja irritado com Zelensky e assim por diante, continuamos enviando dinheiro e equipamentos aos ucranianos também, o que acho que é uma fonte de frustração interminável para o presidente Putin. Então, sabe, não sei em que direção os russos querem seguir, mas eles também aumentaram o tamanho de suas forças. Eles convocaram mais reservistas e estão atualmente treinando soldados que entraram como parte do recrutamento regular. Portanto, acho que as opções são óbvias, as três que mencionei: Odessa, Kharkiv e Kiev. Acho que mais uma vez o presidente Putin está observando atentamente o que acontece politicamente na Europa Ocidental. E ele está esperando até certo ponto, eu acho, que os europeus ocidentais removam seus governos. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas por algum motivo, Starmer, Metz e Macron ainda estão lá. Então ele pode decidir que não é mais possível exercer paciência contínua e que precisa agir de forma decisiva. Mas, novamente, ele sempre foi muito sensível à possibilidade de que, se lançasse uma grande ofensiva, isso despertaria uma OTAN adormecida. Talvez ele ainda ache que a OTAN significa alguma coisa. Eu certamente não acho. Acredito que a OTAN é efetivamente irrelevante nesse momento. E não acho que os Estados Unidos queiram entrar em guerra com a Rússia por causa da Ucrânia. Portanto, acho que ele tem mais liberdade de ação do que imagina. Mas isso é o mais próximo que consigo chegar de explicar o que está acontecendo lá. Bem, é claro que na Europa, todos os nossos políticos e a mídia falam sobre o suposto desejo da Rússia de restaurar a União Soviética e marchar sobre a Polônia, e assim por diante. Mas agora, ouvimos da Rússia e da China
que um dos desenvolvimentos mais recentes é o plano deles de criar uma nova grande estratégia para desenvolver as relações bilaterais. Pelo menos é isso que Xi Jinping vem dizendo. O que exatamente você vê no horizonte para a Rússia e a China? E, claro, acho que um dos problemas que muitos europeus ainda não perceberam é que desde 2014, os russos vêm tomando medidas importantes para construir um futuro econômico no Oriente. Portanto, essa ideia de que o foco da política externa deles deveria ser a Europa é, na minha opinião, muito equivocada. Mas como você acha que será essa relação bilateral e quais são os objetivos? Bem, acho que do ponto de vista militar, os dois entendem que agora têm um interesse permanente em reforçar mutuamente suas capacidades e sua força. Se você traçasse uma linha em volta de toda a Rússia e outra em volta de toda a China, estaria identificando a maior fortaleza do mundo. Essas são as duas grandes potências continentais preparadas para unir seus recursos militares e econômicos. Não apenas para aumentar sua prosperidade e aprimorar sua produtividade, mas também para se protegerem de nós. Porque a cada dia que passa, quer Donald Trump entenda isso ou não, parecemos estar nos tornando cada vez mais beligerantes. A cada semana estamos ameaçando algum novo país em algum lugar com algum tipo de ação drástica. Então a única conclusão a que se pode chegar em Pequim e Moscou é que eles precisam reforçar seus laços. Eles precisam se unir de forma muito séria contra a possibilidade de que esse país instável, chamado Estados Unidos, possa representar uma ameaça existencial real para eles. E novamente acho que isso é uma fonte de perplexidade constante para o presidente Putin. Porque quando o presidente Trump diz, bem, eu conheço o presidente Putin, temos um bom relacionamento, acredito que o presidente Putin interpreta isso como algo sério, mas é algo sem significado. Relações pessoais não significam nada na arena internacional. Interesses estratégicos, são tudo. E os interesses estratégicos que parecemos representar estão longe de ser aqueles pelos quais a maioria dos americanos se inscreveria. Mas eles refletem certos interesses que eu chamaria de interesses de grupos domésticos. Nós não estaríamos no Oriente Médio de forma alguma neste momento, e certamente não estaríamos em uma posição de hostilidade em relação ao Irã, sem o enorme lobby israelense e seu dinheiro, seu poder financeiro para eleger, destituir, remover e nomear pessoas no governo dos Estados Unidos. Há também o lobby cubano, que é muito bem financiado, bastante grande e influente. De fato, o presidente Trump o mencionou quando falou sobre Cuba, ao declarar uma emergência nacional em relação a Cuba. As pessoas disseram, bem, efetivamente, por que você está fazendo isso? E ele disse, bem, temos muitas pessoas de Cuba dentro dos Estados Unidos. Lembre-se, toda essa administração tem sido uma operação de pague para jogar. Você doa dinheiro suficiente para os interesses da família Trump, assim como para os interesses de outros associados a Trump, e então consideraremos seriamente o seu pedido. Se você não puder fazer isso, provavelmente não vamos prestar muita atenção em você. Essas são as coisas que estão nos movendo externamente aos Estados Unidos, infelizmente. Acho isso ultrajante. E isso também se aplica à Rússia, porque muitos desses mesmos grupos têm uma longa história de ódio em relação à Rússia. E esse ódio se traduziu em políticas que são fundamentalmente hostis à Rússia. Bem, uma área em que também poderíamos ver os Estados Unidos e possivelmente seus aliados da OTAN entrando em conflito com esse novo bloco que está se formando, com a Rússia e a China no centro, é claro, o Oriente Médio. Não tenho certeza se há um impasse em andamento com o Irã. Parece que Trump, pelo que entendi, queria uma vitória fácil ou uma guerra curta. Mas os iranianos parecem ter basicamente ameaçado uma retaliação maciça contra qualquer ataque, o que torna muito difícil exercer controle sobre a escalada. Isto é, decidir quando a guerra deve começar, como deve ser travada e quando deve terminar. Mas como isso afeta o quadro estratégico mais amplo aqui?
Até que ponto, por exemplo, a Rússia e a China se envolveriam ou provavelmente já estão envolvidas, de alguma forma? I think we have to understand something. Acho que precisamos entender uma coisa. O triunvirato Mossad, CIA, MI6 conseguiu convencer o presidente Trump há algumas semanas de que o Irã estava à beira do colapso, se desintegrando, tudo com base no que afirmavam ser um esforço coordenado dentro do país para derrubar o governo. Na realidade, os protestos que começaram eram bastante legítimos. Eles não eram violentos e não tinham como objetivo derrubar ninguém. Eram grandes grupos de pessoas extremamente revoltadas com a situação da economia iraniana, pela qual nós, nos Estados Unidos, temos grande responsabilidade. A moeda deles estava sendo sistematicamente destruída e todos sabiam disso. E essa foi a base dos protestos. And that was the foundation for the protests. They were not necessarily aimed at regime change. Eles não tinham necessariamente como objetivo uma mudança de regime. Então o Mossad, com apoio do MI6 e da CIA, se inseriu na equação. Não precisamos voltar a falar sobre os 40 mil terminais Starlink que foram contrabandeados para o país, ou sobre os agentes do Mossad que operavam entre as multidões, fornecendo dinheiro e armas às pessoas e incentivando-as a atirar na polícia e matar membros do governo, e assim por diante. Tudo isso foi, graças à assistência russa e chinesa, rapidamente contido e eliminado, para ser franco. Os 40 mil terminais Starlink foram desativados, e tanto os russos quanto os chineses ajudaram a identificar onde estavam. Isso ajudou os iranianos a eliminar essa ameaça. Mas as pessoas que foram dizer a Donald Trump que o Irã era fraco, vulnerável e fácil de essencialmente derrubar, ainda estão lá. E então elas voltaram ao presidente Trump e disseram: bem, você sabe, nossa tentativa de derrubar o governo de forma secreta, usando forças de inteligência, falhou. Então a resposta dele foi: bem, qual é o próximo passo? E essa foi uma pergunta legítima, e ele recebeu uma resposta. A resposta veio tanto da comunidade de inteligência quanto do chefe do Estado-Maior Conjunto. Não temos poder de fogo suficiente, não temos força suficiente disponível para afetar qualquer coisa dentro do Irã. A razão pela qual nada aconteceu até agora é porque ainda estamos esperando a chegada de recursos adicionais. Provavelmente há pelo menos mais 2 grupos de batalha de porta-aviões a caminho da região. Agora, um pode estar no Mediterrâneo, eu não sei. Outro certamente estará no Oceano Índico. Mas também não sei o que está acontecendo do lado da Força Aérea. Temos que lembrar que o verdadeiro poder por trás dos ataques ao Irã não virá da frota no mar, virá da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles vão atacar, presumivelmente de grande altitude e fora do alcance das capacidades iranianas de defesa aérea e antimísseis, com um poder de fogo enorme na forma de bombas planadoras, armas de ataque de precisão e assim por diante. Portanto, essas conversas que foram agora convocadas, na minha opinião, são sem sentido. Não acho que os iranianos estejam realmente enganados. Eles estão comparecendo porque os chineses e os russos disseram: vão às conversas, ouçam o que eles têm a dizer. Mas eles também deixaram muito claro logo de início que os pontos de discussão do Sr. Netanyahu, que formam a base da exigência do presidente Trump, 2 desses 3 pontos, foram rejeitados de imediato. E isso inclui qualquer mudança, desmantelamento ou reestruturação do arsenal de mísseis, de modo que Israel não precise se preocupar em estar ao alcance das armas iranianas. Isso está fora de questão. E a ideia de que o Irã deixará de apoiar ou colaborar com seus aliados na região, isso também está fora de questão. Então, aparentemente, a única coisa sobre a qual eles estão dispostos a conversar é o urânio enriquecido. Agora, até onde isso pode chegar? Não tenho certeza se pode ir muito longe, porque se você começar a falar sobre níveis de enriquecimento, questões de armazenamento e onde isso vai ocorrer, estará voltando ao Großschatzung
Eu não acho que essas negociações sejam sérias. Acho que eles estão apenas ganhando tempo. Eu não esperaria que nada acontecesse por pelo menos mais uma semana, talvez 2, mas certamente não antes de mais uma semana ou 10 dias, porque são necessários mais recursos. Agora isso nos leva à próxima pergunta, que é a mais importante. Qual é o objetivo da provável campanha aérea e de mísseis que começará em uma semana ou 10 dias? É uma mudança de regime? Estamos voltando a isso? Ou a outra coisa? Bem, acho que ainda haverá um esforço concentrado para identificar, localizar, mirar e destruir o governo, se isso for possível. Mas acredito que o objetivo é destruir o Irã. As pessoas precisam entender isso. Esta é uma guerra implacável de destruição. Foi projetado para promover a desintegração do Estado-nação iraniano. Eles acham que podem fazer isso. Eu não sei, tenho minhas dúvidas. Quero dizer, afinal de contas, é uma nação de 93 milhões de pessoas. A área é aproximadamente do tamanho da Europa Ocidental. Mas é claro, as áreas de maior interesse ainda estão, em grande parte, no norte e no centro do país. Elas não estão no sul, o que significa que o desafio de direcionamento não é tão imenso quanto seria se estivesse mirando a Europa Ocidental. Mas ainda assim é um desafio significativo. E acho que é para lá que eles estão indo. Eles simplesmente querem destruir esse Estado-nação, fazê-lo se dividir, fragmentar-se. E novamente voltamos às avaliações de inteligência, as pessoas que vêm dizendo a Donald Trump, e que aliás disseram a Biden, que a Rússia é fraca. A Rússia será fácil de derrotar. A Rússia não consegue suportar a pressão. Estamos ouvindo as mesmas coisas agora sobre o Irã. Mas o Irã não é a Rússia. E o Irã tem várias vulnerabilidades muito sérias. Você já as conhece. A água é um grande problema, assim como a comida para as pessoas que vivem no país. Eles dependem de entregas externas de alimentos. Os russos e os chineses podem ajudar com isso? Talvez. Mas acho que esse é um perigo real. A questão é, eles podem causar danos suficientes a ponto de alguém se levantar e dizer, chega, não aguentamos mais. Agora, qual é a resposta iraniana a isso? Bem, a resposta iraniana é que eles não têm nenhum incentivo para exercer qualquer tipo de moderação. Então, se forem atacados, a predisposição deles, Glenn, é usar tudo o que têm. Agora, a questão para nós é que não sei quão eficaz isso será. Sempre disse, e acho que outros concordam comigo, que os iranianos podem lidar com Israel. Mas os iranianos conseguem lidar com Israel e com os Estados Unidos, em termos de poder militar? Isso não está claro. Quantidades enormes de armamentos, munições, mísseis e assim por diante foram entregues nas últimas semanas pelos chineses. Os russos têm estado no terreno, trabalhando para ajudar com as defesas aéreas e antimísseis integradas. Os chineses, e presumo que os russos também, embora saibamos sem sombra de dúvida que os chineses fizeram isso, forneceram imagens de satélite, transmissões em tempo real aos iranianos. Então os iranianos não estão na mesma situação em que estavam da última vez, quando talvez não soubessem onde as coisas estavam ou fossem pegos de surpresa. Acho que agora eles sabem onde tudo está, e isso inclui os navios no mar. Se você observar as armas, não sei quantos desses mísseis, acho que são os DF-21 ou DF-23, os chineses produziram exclusivamente para atingir navios no mar. Ainda não os vimos em uso, e não sabemos quão eficazes eles são. Mas, considerando o desempenho do Irã durante a Guerra de 12 Dias, acabou ficando claro que o armamento deles era realmente muito preciso e exato. Portanto, acho que além de dispararem tudo que tiverem contra Israel, eles certamente atacarão nossas bases e provavelmente também irão atrás dos nossos navios no mar. O que eles podem afetar, obviamente, são ataques aéreos massivos neste momento. Agora, não sabemos, talvez dependendo da rota que nossos bombardeiros seguirem e da altitude, se eles podem ser rastreados. Bem, a furtividade não é o milagre que a maioria das pessoas pensa que é. A furtividade, em termos de design incorporado às aeronaves, pode atrasar a detecção.
mas não pode torná-las invisíveis. Então, é possível atrasar a detecção por algum tempo. Não sei qual seria exatamente esse atraso. O que não podemos determinar agora é o que acontece com os B-2 que sobrevoam. É possível usar os B-52 se os B-2 precisarem ser muito eficazes contra as defesas aéreas e de mísseis, bem como contra os alvos críticos antes que os B-52 possam ser empregados. Os B-52 são sistemas de entrega excelentes para grandes quantidades de bombas, mas são muito vulneráveis porque são aeronaves antigas. São fáceis de localizar e abater. Então, simplesmente não sabemos. Há muitas perguntas que não podemos responder. Não sei quais respostas estão sendo dadas a Donald Trump, mas suspeito que ele seja vítima do que eu chamaria de cenário otimista. O ponto final é: quanto tempo isso pode durar? Acho que de 10 dias a 2 semanas é o máximo, porque a partir desse ponto, estaremos realmente raspando o fundo do barril em termos de mísseis. E isso não é um problema menor, porque é preciso proteger seus navios no mar e suas bases em casa. Quantos mísseis você pode se dar ao luxo de gastar antes de chegar a um nível inaceitavelmente baixo e perigoso, especialmente se os chineses e os russos se envolverem? Acho que essa é a questão final. Todo mundo pergunta: o que você acha que os chineses e os russos vão fazer? E a única resposta que posso dar é que nem a China, nem a Rússia permitirão que o Irã seja pulverizado até deixar de existir. Em outras palavras, se chegar ao ponto em que o Irã realmente estiver encurralado e prestes a se desintegrar, então a Rússia e a China, acredito, agirão. Agora, em que consistirá essa ação? Não será nuclear, mas pode muito bem envolver uma colisão no mar, porque tanto a China quanto a Rússia têm muitos submarinos. E nós não somos muito bons em rastrear submarinos modernos movidos a energia nuclear em águas profundas. Acho que as pessoas costumam ver a China como muito cautelosa, e eu concordo com isso. Mas permitir que o Irã caia dessa forma não tem nada a ver com cautela. É extremamente perigoso. É difícil imaginar que o Irã ou a China queiram enfrentar diretamente os Estados Unidos, mas algo precisa ser feito para evitar o colapso do Irã. Considerando que o Irã iria com tudo, já que vê isso como uma questão existencial, eles não aceitariam nenhum tipo de ataque limitado de nariz sangrando que pudesse interromper a guerra. E como chineses e russos não podem se dar ao luxo de ver a fragmentação ou destruição do Irã, você acha que a guerra ainda aconteceria? Ouvi alguns sugerirem que Trump está tentando recuar dessa situação. Ou já é tarde demais agora? Bem, não sei se é necessariamente tarde demais. Acho que a decisão já foi tomada. Esse era o meu ponto sobre as negociações. Não acho que as negociações sejam sérias de forma alguma. Acho que é apenas uma questão de tempo para reunir mais recursos, para o que obviamente será um desafio muito maior do que eles imaginaram originalmente. Acho que eles pensaram que teriam mais facilidade em desestabilizar e, por fim, destruir o regime. Acho que eles haviam reunido o que acreditavam ser necessário para atacar o regime no momento em que estavam convencidos de que ele estava muito vulnerável. Isso acabou se mostrando falso. Agora, há outra coisa que merece ser mencionada, porque não falamos muito sobre isso. Observei que o Ayatollah, o líder supremo, seja qual for o título que se queira usar, que na verdade fala de forma muito racional, quando se ouve com atenção o que ele diz, deixou claro que esta guerra não será como a última. Esta será uma guerra regional. Agora, as pessoas estão interpretando isso como, bem, é porque os iranianos podem atingir todas as bases na região e talvez no fim atacar navios no mar. Isso faz parte. Mas não acho que estejamos olhando para a região de forma objetiva. E estou falando especificamente da Turquia.
Os turcos estão muito preocupados por várias razões. Antes de tudo, eles não veem nenhum benefício na destruição do Irã. O que esperam é que, se o Irã se desintegrar ou não conseguir se manter unido, serão sobrecarregados com dezenas de milhares, talvez milhões de refugiados. Isso provavelmente também vale para o Iraque e outros estados árabes vizinhos. Nenhum desses países quer enfrentar essa situação. E, francamente, muitas dessas pessoas provavelmente seriam redirecionadas para a Europa. Eu ficaria muito surpreso se isso não acontecesse. Os turcos não querem ter nada a ver com isso. Em segundo lugar, os turcos estão lidando com os israelenses neste momento na Síria e, em menor grau, no Líbano. Eles sabem do que se trata o projeto da Grande Israel. A população da própria Turquia está enfurecida com o que aconteceu em Gaza. O ódio aos israelenses na Turquia é tão intenso que se poderia cortá-lo com uma faca. Em Istambul, há uma exposição, algo que poderíamos comparar a um museu do Holocausto, algo nesse sentido. E essa exposição é totalmente sobre Gaza. Eu mesmo não a vi, mas tenho amigos e parentes que estiveram lá e me disseram que é absolutamente chocante. As imagens de crianças assassinadas, da população faminta, da destruição, é avassalador. A população turca está passando em massa por esse local em Istambul, e isso está recebendo cobertura em toda a Turquia. E há, para ser franco, uma disposição na Turquia para lutar. Então, se você está na Turquia e parece que as coisas estão tão ruins no Irã que o país pode de fato desmoronar e se desintegrar, você espera ser o próximo no cardápio? Porque, do ponto de vista turco, se o Irã cair, isso deixa apenas nós para nos opormos à supremacia judaico-israelense na região. E não acho que os turcos queiram ficar sozinhos nisso. Agora, diante dessa situação, o que você faria se fosse turco? Bem, você também conversaria com os russos e os chineses. Os russos têm muito investimento na Turquia. Estão construindo uma usina nuclear lá. Eles já tiveram altos e baixos com os turcos, mas essa é uma questão existencial. Acho que russos, turcos e chineses acabarão encontrando uma forma de se entender em algum momento e estarão unidos em sua oposição à destruição do Irã. Agora, os outros estados árabes da região são militarmente irrelevantes. Infelizmente, o Egito é um paciente ambulante. Tem muitas tropas. Tem muito equipamento, muitos tanques, aeronaves e assim por diante, mas eles parecem incapazes de fazer qualquer coisa, porque internamente o Egito simplesmente não é muito estável. A sociedade egípcia não é muito coesa. O governo parece mais preocupado com a ameaça vinda de sua própria população neste momento do que com os israelenses. Isso não significa que não sejam simpáticos a outros na região, especialmente aos iranianos neste momento, já que Egito e Irã mantêm boas relações há vários anos. Mas eu não esperaria que nenhum dos estados árabes fizesse qualquer coisa, a menos que pareça que os 3 estados que acabei de mencionar estejam realmente preparados para intervir de alguma forma. Em outras palavras, este é um desastre em escala regional, que pode, em última instância, se espalhar e se tornar quase global. Essa é a má notícia. E eu não acho que haja uma compreensão disso na Casa Branca. Acho que, mais uma vez, estamos lidando com pessoas que dizem, assim como disseram sobre a Rússia, é fraca, é isso, é aquilo, ninguém vai nos desafiar, ninguém vai se opor a nós. O que aconteceu da última vez? Os chineses ou os russos fizeram alguma coisa? A resposta é não. Mas da última vez, não se tratava de uma questão existencial. Da última vez, tudo terminou depois de 12 dias. Agora, deixando tudo isso de lado, considere o seguinte. Não acho que o presidente Trump queira que isso aconteça. Sinceramente, não acho. Mas também não acho que ele tenha muita escolha. Acho que ele é prisioneiro dos compromissos que assumiu com outros nos últimos anos, que acabaram o levando à Casa Branca. Portanto, não acho que ele possa recuar disso. Sim, uma das principais fraquezas, do meu ponto de vista, é essa ilusão de controle da escalada. É parecido com o que está acontecendo na Europa.
A ideia de que podemos manter a guerra contra a Rússia em fogo brando, que eles vão se matar aos poucos, e que podemos encerrá-la quando quisermos, na mesa de negociações ou algo assim. Mas parece que isso pode explodir a qualquer momento. Se as linhas de frente começarem a desmoronar, como parece estar acontecendo, e os russos cometem grandes avanços, é muito difícil imaginar por que eles aceitariam qualquer tipo de compromisso que permitisse à OTAN reerguer a linha de frente ucraniana contra a Rússia no futuro. O mesmo com o Irã. Acho que uma vez que essa guerra comece e a mesma coisa aconteça, os Estados Unidos ou Israel ficariam sem mísseis. Não acho que seja possível simplesmente apertar o botão de pausa e retomar a luta 6 meses depois. Seria muito difícil controlar essa situação. Então, novamente, a ilusão de controle da escalada parece ser um problema. Mas nesse ambiente mais caótico, como você avalia os europeus aqui? Eles parecem apoiar a campanha contra o Irã, assim como têm sido mais do que favoráveis à campanha contra a Rússia. Bem, antes de deixarmos a Rússia, deixe-me apenas fazer uma observação que me foi passada há algumas horas por alguém que passou muitas horas, talvez centenas, assistindo a vídeos e discursos do presidente Putin. Ele apontou algo que achei muito interessante. Você percebe que o dia 2 de fevereiro é o aniversário da queda de Stalingrado. Os americanos não dão atenção a isso. Sabemos que os russos, ou os soviéticos naquela época, sofreram pelo menos 1 milhão de baixas defendendo Stalingrado contra os alemães. Não foi de forma alguma o fim da guerra para os alemães, mas foi um enorme revés. Também foi um ponto de virada importante para os russos, porque até aquele momento eles haviam tido muito pouco sucesso contra as forças armadas alemãs. Putin foi ao serviço memorial em Stalingrado. E esse homem comentou que não era tanto o que Putin disse, o que era previsível, mas o fato de que ele nunca o tinha visto tão sombrio antes. Não apenas profundamente comovido pelo evento, o que não é incomum na Rússia, mas especialmente sombrio, quase abatido em sua postura e expressão. Ele relacionou isso a algumas discussões que estão ocorrendo na Rússia entre várias pessoas, sugerindo que o presidente Putin pode ter chegado ao ponto em que não tem certeza se ainda há muita esperança de qualquer tipo de, não quero dizer reconciliação, mas de qualquer tipo de acordo útil com Washington. Acho que o presidente Putin chegou agora à conclusão de que a Rússia talvez tenha que se opor a nós. E não é algo que ele queira fazer, assim como eu sustento que o presidente Trump também não quer realmente provocar essa guerra no Oriente Médio. Mas Trump sabe se apresentar muito bem. Ele é um marqueteiro nato. Seu maior talento é o marketing. Ele fala e transmite uma impressão totalmente desconectada, eu acho, do que realmente o incomoda. Mas esse não é o caso de Putin. Isso, ao que parece, era muito evidente. Digo isso porque há muitas pessoas no Ocidente que não entendem os russos e certamente não entendem o presidente Putin. Eu incentivaria todos a reservarem um tempo para assistir aquele serviço memorial de 2 de fevereiro e observá-lo com muita atenção, não apenas as declarações traduzidas, mas olhem para ele, sua postura, como ele se comporta. Ele está muito sério. Acho que ele está levando tudo isso muito a sério e eu prestaria atenção a isso se estivesse em Washington. E agora você mencionou os europeus. Eu ouvi Donald Tusk esta manhã, não sei quando ele disse isso, se foi hoje ou ontem, mas ele tentou afirmar que havia algum tipo de ligação entre Putin e Epstein, o que é absolutamente absurdo. Não há nenhuma evidência disso. Putin não precisa de nenhum conselho fiscal do Sr. Epstein, que parece ter se dedicado a ensinar as pessoas a evitar o pagamento de impostos. Ele também não precisava de nenhum dos outros serviços famosos do Sr. Epstein. Mas acho que isso diz algo sobre os europeus neste momento. Tusk é um globalista, Macron é um globalista, Starmer é um globalista. Macron's a globalist, Starmer's a globalist, Merz is a globalist. All these people
Mers é um globalista. Todas essas pessoas são afiliadas a BlackRock e estão conectadas com gente que, sinceramente, eu evitaria a todo custo, se pudesse, nos Estados Unidos. São pessoas cujos valores e sistemas de crenças me são absolutamente repugnantes. E acredito para a maioria dos cidadãos americanos também. Mas o fato de estarem se esforçando, especialmente Tusk, para tentar fazer uma ligação com Epstein, me parece um ato de desespero. Eles estão tentando convencer as pessoas não apenas de que os russos estão chegando, mas de que os russos não estão chegando. E isso está se tornando cada vez mais óbvio para as pessoas na Europa. Também é uma tentativa de difamar o presidente Putin e seu governo, mais uma vez como a personificação do mal, o que não é e nunca foi. Então acho que os europeus estão encurralados. O que todos esperamos é que os respectivos eleitores expulsem essas pessoas mais cedo ou mais tarde, porque não há motivo para o conflito entre a Europa e a Rússia. Mas isso ainda não aconteceu, e esperamos que aconteça o quanto antes. Acho que o lugar mais propenso a explodir primeiro, segundo David Betts, acaba sendo a Grã-Bretanha. Então talvez seja aí que tudo comece. A França não ficará muito atrás, e não acho que os alemães têm muita coisa a ver isso acontecer em outro lugar. Eu fiz uma entrevista com David Betts e perguntei quando seria tarde demais para reverter parte disso, mas ele parecia bastante convencido de que esse ponto já havia passado há muito tempo. Então, algo que se assemelhe pelo menos a uma guerra civil é mais ou menos inevitável. Mas é interessante o caso da Grã-Bretanha. De todos os meios de comunicação da Europa, é a mídia britânica que nos últimos dias realmente se esforçou para tentar russificar todo o escândalo Epstein. Ou seja, sugerir que talvez Epstein fosse controlado pela KGB, como se isso ainda existisse. Mas isso mostra a tentativa de se apoiar no ódio contínuo à Rússia para desviar a atenção, mas também uma forma muito cínica de tentar oferecer cobertura política para suas próprias elites, muitas das quais estão implicadas nisso. Mas já que você mencionou, eu queria te perguntar por fim sobre os arquivos de Epstein. O que pode ser concluído a partir deles? Quero dizer, há uma rede de poder oculta muito forte. Não é um estado profundo, mas ainda assim é uma rede de poder muito profunda, sugerindo que o poder não reside realmente nos eleitores, mas sim, deixando de lado a linguagem educada, que grande parte do poder está nas mãos de elites perversas. Que significado você vê isso tendo para as políticas externas do Ocidente? Acho que isso lembra muito o que o povo francês descobriu no final da década de 1780 sobre sua própria classe dominante. Quando chegamos a 1789, eles já haviam desenvolvido uma aversão profunda à liderança aristocrática do país. Os aristocratas desrespeitavam abertamente todos os valores e princípios morais. Agora, os franceses não são, e nunca foram, um povo irracional. Mas, quando alguém faz questão de despejar baldes de desprezo e insultos sobre as instituições do país, seja a igreja, o exército ou o governo, está transmitindo à população que não sente nada além de desprezo por ela. E uma das razões pelas quais houve a Revolução em 1789 não foi apenas porque o preço do pão havia se tornado inacessível. Também foi a disposição de dizer que essas pessoas não merecem os cargos que ocupam. Acho que cada vez mais, nos Estados Unidos, mais e mais americanos estão chegando à conclusão de que as pessoas que os governam não são dignas das posições que ocupam. Eles também estão se tornando mais conscientes de que aqueles que os governam, na verdade, não estão governando. É esse grupo de bilionários nos bastidores, com seus diversos tentáculos no Congresso, nos tribunais e agora até na alta liderança militar e na Casa Branca, a ponto de as pessoas começarem a se perguntar quem realmente está tomando as decisões. E cada vez mais delas estão concluindo que não são as pessoas que elegemos, são as pessoas que pagaram pela eleição.
It's not the people we elected, it's the people that paid for the election. Então, uma crise de legitimidade política. Pelo menos é isso que parece estar se formando também na Europa. Antes de encerrarmos, você tem mais alguma previsão, ou talvez não previsões, mas reflexões sobre para onde podemos estar caminhando, pelo menos aqui na Europa, especialmente em relação ao que os russos podem ter planejado a seguir? Bem, os russos vão fazer o que os russos vão fazer. Para ser totalmente franco, os europeus estão se tornando cada vez mais irrelevantes nesse processo. O que não sabemos é o que está sendo decidido em Moscou. Mas eu acho que, com base nas observações desse indivíduo, que é um profissional especializado em acompanhar Putin, e também no que vemos acontecendo no terreno no leste da Ucrânia com o exército, isso vai terminar em termos russos. A decisão está prestes a ser tomada. Quando, onde e como isso vai acontecer. O que veremos no futuro será diferente nos últimos quase 4 anos. Mas a Rússia, lembre-se, quando começaram esse processo, suas forças armadas eram pequenas demais, completamente mal equipadas e incapazes de lidar com a crise. Levou alguns meses para que isso ficasse claro. Por volta de junho ou julho, o presidente Putin se reuniu com seus líderes e decidiu: sabe, vamos ter que mudar tudo o que pensávamos. Todas as nossas suposições originais estão erradas e teremos que construir uma nova força. Eles fizeram isso. Então, acho que agora estão em uma situação diferente, em que sabem que têm de fato uma posição dominante em terra na Europa e sabem que os europeus não têm nada com que detê-los. A questão é: até onde vamos antes de finalmente dizer basta? E há muitos russos dizendo: precisamos ir até a fronteira com a Polônia. Mas acho que a posição anterior era ir até o rio Dnieper, certamente tomar Odessa, e potencialmente, embora não seja algo que Putin queira fazer, marchar diretamente até Kiev e se livrar desse governo. Há outros que poderiam assumir as rédeas e administrar o governo no restante da Ucrânia. Mas o que as pessoas nunca entenderam é que os russos não querem governar a Ucrânia Ocidental. Eles não querem, e têm uma longa experiência com o povo de lá. Os poloneses também, aliás. As únicas pessoas que parecem ter tido algum sucesso real em governar a Ucrânia Ocidental por um período significativo, acredite ou não, foram os austríacos. E isso é visto pela maioria dos ucranianos no Ocidente como um período relativamente positivo em sua história. Mas todo o resto não quer ter nada a ver com isso. É como criptonita, todos querem se manter afastados disso. Então pode ser que, eventualmente, esses governos na Europa desmoronem, se desfaçam e sejam substituídos por pessoas que tenham uma visão mais realista de si mesmas. Ainda me surpreende que a Alemanha, que está trilhando o caminho do suicídio nacional, devido à sua paixão pela desindustrialização, ainda não tenha despertado. Mas essas coisas estão chegando. O que aprendi, acho, nos últimos anos, é que tudo leva mais tempo do que se imagina. Isso é o melhor que posso te dizer. Sim, isso torna o momento difícil de prever, mas o caminho, ainda assim, parece estar muito claramente traçado. Então, bem, coronel, como sempre, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Glenn.